Olá, meus amigos. Eu sou o professor Nasser Malaba e para hoje nós temos a transmitir os conteúdos ligados à sessão. Nesta sessão, ou nesta unidade, ou neste tema que nós temos aqui a abordar, o nosso objetivo é que você domine a projeção da sessão e a sua respectiva verdadeira grandeza quando lhe for solicitado. Então, sem muitas delongas, nós vamos começar aqui, já que já colocamos os nossos dois elementos importantes. Vamos fazer a leitura do nosso exercício e de seguida vamos prosseguir para a sua execução, ok? A verdadeira grandeza da figura da seção feita numa pirâmide quadrangular regular de bases assente em φ0 com vértice A de cota nula por um plano vertical alfa e contém o ponto E da aresta lateral AV. Dados. A cota do centro da base tem 3,5 cm, ângulo de uma das diagonais com a linha de terra tem 60 graus de abertura direita, a altura da pirâmide 10 cm, cota do ponto E 2 cm, o ângulo diedro que o plano alfa faz com φ0 tem 45 graus de abertura à esquerda. Então, primeiramente, nós colocamos os nossos dados, todos os dados que foram pedidos, colocamos na sua respectiva posição. De seguida, vamos prosseguir com a execução. Ok. A primeira coisa que nós fazemos, levamos a nossa régua e vamos colocar os dados como nos foi sugerido. Ok, levamos aqui a nossa régua. Ok, colocamos os dados assim como o exercício está a pedir, nós colocamos assim. Então, começando, diz a base, atenção, o centro da base tem 3,5 cm. Então, nos 3,5 cm, nós já temos aqui 0,5. Então, temos 1, 2, 3 cm e meio. Então, colocamos aqui o centro da base, que é o ponto O. Atenção, é o ponto O. Ponto O, que fica O2. Então, este ponto O2, nós sabemos, como trata-se de uma pirâmide regular, vai coincidir aqui com o ponto V2, porque não é uma pirâmide oblíqua, é uma pirâmide regular reta. Ok, depois temos o próximo passo. Diz o seguinte, a diagonal A, uma das diagonais, quer dizer, o ângulo de uma das diagonais com a linha de terra faz um ângulo de 60 graus de abertura direita. Nós arrastamos o nosso esquadro, levamos o nosso transferidor, atenção, levamos o transferidor, colocamos aqui nessa posição e levamos a régua, colocamos um ângulo de 60 graus, atenção, 60 graus. Colocamos aqui e marcamos os 60 graus. Ok, até aqui. E depois arrastamos para os 60 graus, colocamos ele aqui. Ok, temos aí a certeza que temos 60 graus. Aí vamos colocar então o nosso respectivo, a nossa respectiva diagonal. Atenção, a nossa respectiva diagonal. Colocamos aí nessa posição, assim, até o eixo X. Por que colocamos até no eixo X? Porque diz que o vértice, com o vértice A de cota nula. O vértice A vai ter cota nula, então, se essa é uma das diagonais, vai passar até o eixo X e nós, lá, a partir daí, nós encontramos o nosso primeiro vértice, que é o ponto A de cota nula. E aí mesmo vai coincidir com a cota, e, aliás, o afastamento, atenção, que vai ser o ponto A1. Por que vai ser o ponto A1? Vai ser o ponto A1 porque a nossa base, ou a nossa figura, que é a nossa base quadrangular, está assente em plano frontal. O que é plano frontal? Por que plano frontal? Se o exercício aqui está a dizer que está assente em φ0. φ0 é o mesmo que a gente falar de... Será que se eu colocar aqui? Este é o φ0, que é o plano frontal, e aqui temos o νo0,
que é o plano horizontal. Ok, então aqui já esclarecemos o que é φ0 e o que é νz. νz é plano horizontal, φ0 é plano frontal. Ok, a seguir nós vamos colocar o próximo dado. Diz o seguinte, assim, desculpa, por um plano vertical alfa que contém o ponto E na aresta lateral AV. O ponto E tem cota 2 cm. 2 cm. Nós vamos levar apenas a nossa régua, como diz que esse ponto, o ponto E, tem 2 cm de cota e ele contém a aresta lateral AV. AV nós já encontramos ponto A ao vértice 2, ok? Buscamos aqui o ponto A, então, o ponto E com 2 cm, então colocamos aqui 2 cm, que é o ponto E. Então, daqui, levamos o marcador, mudamos a cor e colocamos aqui o ponto E. Ok, temos aqui o ponto E e colocamos o mesmo ponto E, E2, já temos aí o ponto E. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos arrastar a nossa régua até este intervalo e depois vamos criar uma linha de chamada. Atenção, uma linha de chamada que vai ser do ponto E até o plano horizontal. Assim, desta forma. Ok, deixamos assim. Agora, qual é o próximo dado? O exercício diz que o vértice, a altura da pirâmide é de 10 cm. Atenção, 10 cm. Então, nós colocamos aqui os 10 cm da seguinte forma. Então, temos aqui 10 cm que determina a altura da nossa pirâmide. Assim, a altura da nossa pirâmide dessa forma. E aqui determinamos. Ok. Qual é o próximo passo? Atenção, removemos os nossos quadros ou podemos manter ainda o nosso... Aliás, removemos o nosso transferidor ou ainda podemos manter o nosso transferidor para a construção das outras diagonais. Por quê? Porque para a construção de uma base regular, atenção, uma base regular, é necessariamente que a outra diagonal, no mesmo ponto O, que é no centro, tenha 90 graus. Atenção, nós só vamos fazer o seguinte, arrastamos ou giramos o nosso transferidor assim e colocamos a nossa régua no intervalo de 90 graus, colocamos assim a outra diagonal. Ok, já temos todas as diagonais já produzidas. Agora, o que é que nós vamos fazer? Com os dados do ponto A, com a cota nula até o centro O, atenção, até o centro O, nós vamos medir e a partir daí já encontramos o raio, que é a medida da diagonal de cada um dos pontos. Ok? Colocamos a atenção, vamos colocar aqui com esse 60 graus, ok? Marcamos do ponto onde tem 17 centímetros, contamos aí 0, 1, 2, 3, 4 centímetros e 1 milímetro. Essa é a medida de cada um dos raios ou da aresta da base até o centro O, ou até o vértice 2, 4,1 milímetro. Então, colocamos aqui. Então, colocamos 1, 2, 3, 4,1 milímetro. Esta aqui é a medida. Então, levamos aqui um marcador e colocamos aqui. B2. Aqui vamos ter o ponto C2. Aqui vamos ter o ponto C2. E vamos terminar com este, que vai ser o último vértice da base, que vai ser o ponto D2. Ok, temos todos esses pontos e agora vamos unir todos os pontos da base. Ok, terminado a primeira fase, que já encontramos a nossa base quadrangular assente neste plano, agora vamos criar linha de chamada dos mesmos vértices da base até o nosso eixo de X. Esse procedimento vocês conhecem, então vamos fazer também. Vamos adiantar o vídeo para
vocês não verem que o vídeo vai ficar mais longo, então mudamos aqui a trajetória, ok, por aqui. Temos todos os pontos. Assim, agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos unir os pontos, colocando as suas respectivas nomenclaturas, começando aqui com o ponto B, B1, que é o valor de afastamento, atenção. Então, vamos até o centro, temos o ponto O1, atenção, temos aqui o ponto C1 e terminamos com o ponto D1. Ok, todos esses são os pontos que são os vértices da base. Passamos aqui a grosso, atenção, passamos a grosso, a base. Atenção, com o marcador preto, passamos a grosso. Ok, já temos aí a nossa base assente em φ0. Agora, resta-nos unir os pontos da base até o vértice 1, que é este, o vértice que determina a altura da nossa pirâmide. Ok, então, usando a régua, nós aqui já vamos. Ok, então, usamos a régua e vamos criar os pontos que são as arestas da base. Daqui, vamos adiantar, porque temos que unir os pontos A, C e V. Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos ter que adiantar. Ok, aqui notar aqui que nós já conduzimos todos os vértices para a sua respectiva união com o vértice principal, da base para o vértice principal. Agora, o que é que nós temos que fazer? Temos que focar e olhar para os pontos notáveis que são a invisibilidade. Existem arestas invisíveis. Olhando na perspectiva como se encontra a nossa figura ou no sólido, vamos perceber que a aresta, a aresta D vai ser invisível em relação ao plano horizontal, assim, ela vai ser invisível. Então, logo, a aresta D, aliás, esta C, desculpa, é que vai ser invisível, então nós vamos ter que marcar o contorno da invisibilidade com traço interrompido, assim, desta forma. Ok, já temos aí uma fase do nosso exercício concluído. Agora, como nós já tínhamos colocado o dado do ponto E, o dado do ponto E que tem 2 centímetros de cota, então necessariamente temos que encontrar a sua projeção horizontal, que a partir deste ponto aqui, onde se interseta o ponto E a aresta AV, é onde o nosso plano vai ter que passar por aí. O nosso plano vertical, com 45 graus de abertura à esquerda, vai ter que passar no ponto E. Então, para isso, vamos ter que levar o nosso transferidor, colocamos aqui no ponto E, assim, e giramos ele para os 90 graus a partir do mesmo ponto E. Atenção, colocamos ele assim, 90 graus. Então, a partir daqui, nós levamos a nossa régua, atenção, levamos a régua e mudamos os 45 graus, ok? E vamos criar o nosso plano alfa, que é o plano vertical de 45 graus de abertura à esquerda. Atenção, 45 graus de abertura à esquerda é sempre medido a partir do eixo X até o nosso ponto ou abertura virada para o lado em que é solicitado. Aqui nesse caso foi pedido que é de abertura à esquerda. Então já temos aí o ponto de abertura à esquerda. Só vamos apagar estes traços aqui para não criar nenhuma bagunça. Ok, ok, já temos aí. Temos os pontos, temos aí a nossa pirâmide já assente em plano vertical, em plano em φ0. Agora já temos aí os pontos notórios onde temos o plano secante. Para isso, vamos levar o nosso esquadro
e vamos criar linhas de chamada. Atenção, com 90 graus, criamos linhas de chamada assim. Então, marcamos aqui e criamos essas linhas de chamada para acharmos os outros pontos do plano secante à base. Olhando, vamos ver que o plano secante passa na aresta A, B, C, D. Então, nós vamos fazer passar o mesmo nessas arrestas, assim. E marcamos os pontos, aliás, os pontos aqui. E terminamos mesmo com este. Assim, ok? Temos aí todos os pontos da base e temos aí os pontos secantes do plano secante. Agora vamos dar nome. Temos aqui o ponto E, aqui temos o ponto F. Atenção. H2. Então nós colocamos aqui o ponto H2. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos unir todos os pontos do plano secante da seguinte forma. Assim, o ponto F, G. Podemos usar o mesmo marcador vermelho. E colocamos aqui o ponto. Depois, arrastamos o mesmo, assim. Que é para unir o ponto E, H. Ok? Assim. Determinamos o ponto EH. E para terminar, levamos e unimos estes dois pontos, que é o ponto EF. O ponto EF. E terminamos com o ponto HG. Ok, ponto HG. Ok, temos aí a nossa seção já produzida. Levamos a cor de um outro marcador, pode ser o preto, e determinamos aqui a sua achura. Atenção, a sua achura. Determinamos a achura desta forma para demonstrar, depois de encontrarmos a zona truncada. A zona truncada é essa zona aí que está com esse marcador vermelho. Então, daqui nós vamos adiantar o nosso vídeo, vamos mostrar depois de colocarmos essas achuras já terminadas, só para não deixar o vídeo longo. É por essa razão que vamos ter que fazer esse adiantamento do nosso vídeo, ok? Ok, temos aqui já a nossa sessão produzida. Agora, atenção, o exercício diz o seguinte. Atenção, o exercício não para por aqui. Então, o exercício diz o seguinte. Então, o exercício diz o seguinte. O exercício diz o seguinte. Determinar a verdadeira grandeza. Desenhe as posições e determinar a verdadeira grandeza. Para nós determinarmos a nossa verdadeira grandeza, é necessariamente que a gente use um procedimento de método geométrico auxiliar. Procedimento de método geométrico auxiliar. E atenção, é só obrigatório produzir isso quando o exercício em si exigir que você faça isso. Atenção, quando o exercício pedir que tu faças isso, então é necessariamente que você, de forma, como diz, a cumprir com o pedido do exercício, é necessariamente
cumprir e fazer isso. Então, para isso, nós vamos usar aqui como é que chama? A mudança de plano, pode ser, também podemos usar o procedimento que pode ser o rebatimento. Qualquer que for o meio, se o exercício colocar que tem que usar mudança de plano, então você tem que usar a mudança de plano. Mas se o exercício deixar de forma livre, que só pode usar qualquer, pode ser mudança de plano ou pode ser o rebatimento, então você pode escolher qualquer que for o método que lhe convenir. Então, para mudança de plano, você sabe que tem que colocar um novo eixo, que é o plano vertical, transformamos em um eixo que vai ser eixo x4, para poder fazer por cima do plano, ou do nosso plano vertical, do nosso novo eixo, criamos um novo eixo, atenção, a partir do nosso plano vertical. Se for para fazer a mudança de plano, nós podemos fazer o seguinte, assim. Primeiro temos que colocar 1 centímetro simétrico, atenção, 1 centímetro simétrico ao nosso plano vertical, assim. 1 centímetro simétrico. Atenção. Eu mudei aqui a cor do marcador. Podemos deixar o mesmo vermelho, atenção. Atenção, deixa eu só mudar um pouco mais, ok? Fazer uma linha assim. E depois tem que ser com 1 centímetro. Assim, 1 centímetro, ok? E denominamos esse novo eixo em plano x4 ou nova linha de x. Atenção, pode ser x com duas plica, assim, sendo ele denominado o segundo plano. E daqui nós vamos transferir todos os dados assim, da seguinte forma, com essa amplitude de 0 graus, atenção, transformamos e criamos com 0 graus. É melhor usar o transferidor, aliás, os quadros. Vai ser mais viável usar os quadros para melhor fazer perceber a explicação. Então, colocamos aqui com 0 graus no nosso plano, onde se encontra os pontos E, F, G, assim, no plano vertical. Com 0 graus, cada um dos pontos vamos criar com a sua respectiva altura. Atenção, a partir do momento que nós criamos esta linha de chamada, vamos marcar para todos os pontos, assim. Assim, marcamos este, como já temos certeza aí, então não há necessidade mais de bater muito a cabeça. Vamos até o ponto E. Assim. E terminamos com o ponto F. Atenção. Ok, temos aí todos os pontos já com as possíveis linhas de chamada. Então, arrastamos um pouco o nosso quadro. E com estas medidas, nós vamos levar a nossa régua. Vamos colocar em 90 graus, assim, com o eixo, a linha de perfil, assim. E vamos tirar medida de cada um desses pontos, a partir do eixo X até cada ponto. Nós sabemos que o ponto E tem 2 centímetros de cota. Então, colocamos aqui 2 centímetros de cota e marcamos já o ponto E. Assim, colocamos aqui. Ponto E. Depois temos o outro ponto, que vai ser o ponto F. Colocamos aqui 0. Então, colocamos aqui o zoom. Marcamos o ponto com 12, sendo aqui onde tem 12, tem 1, 2, 3, 4.3
Então, tem 4,3. Então, o ponto F tem 4,3. Então, marcamos 1, 2, 3, 4,3 milímetros. Atenção. Ok? Vamos buscar o outro ponto, que é o ponto G. Ponto G se encontra aqui. Então, nós marcamos. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5,5. Então, temos 6 centímetros. O ponto G é este, é FG. Então, tem 6 centímetros de cota. Então, marcamos aqui 6 centímetros, ok? E terminamos assim com o ponto H. Ponto H, que vai ter um intervalo, atenção, de 1,8 milímetros. Então, ponto H, 1,8 milímetros. Então, marcamos aqui. Então, 1,8 milímetros. Ok. Temos aí todos os pontos. Agora, o que é que nós vamos fazer? Já vamos unir todos esses pontos, que são os pontos já, que são os pontos da nossa verdadeira grandeza. Então, vou mudar aqui também a cor do marcador. Vou levar o marcador azul e vou unir esses pontos assim. Atenção. Unir assim. Esses pontos vão unidos assim. Unimos este. Unimos este. E unimos este. Então, esta é a nossa verdadeira grandeza. Só falta dar nomenclatura, que é os pontos. Aqui temos ponto H. H vai ser H4, porque é um novo plano. Atenção, H4. Depois temos aqui, temos o ponto G4. Atenção. E temos aqui o ponto. Atenção. Não. Temos aqui o ponto F4. E temos aqui o ponto E4. Atenção, a verdadeira grandeza, geralmente, ela é feita através de um traço ponto. Atenção, através de um traço ponto, que nós vamos fazer aqui assim, traço ponto. Através de um traço ponto, ok? E não é necessariamente que você coloque a achura dentro da verdadeira grandeza. Atenção, não é necessariamente que tu coloques a achura dentro da verdadeira grandeza, tá? Não é necessariamente, então você pode colocar aqui o traço ponto. É importante fazer isso. Então vamos adiantar aí o vídeo para ele ficar mais rápido. Essa parte aí vamos colocar adiantado. Então a achura não é necessariamente como a gente está a dizer. Você só pode colocar aqui o seguinte, seguinte nomenclatura. Atenção, pode colocar, atenção, V ponto G, que é verdadeira grandeza. Então, pode aumentar o tamanho aqui das letras para que você veja assim. Então, aqui nós terminamos. Mas se você quiser que teu exercício ou tua figura seja mais bonita, como você queira, não há problema em colocar as achuras na verdadeira grandeza, mas dessa forma aqui é como você resolve qualquer exercício em seção de uma pirâmide, de um hexágono, tanto faz, a verdadeira grandeza sempre faz desta forma. Este exercício serve para mais outros exercícios, não quer dizer que é só para uma pirâmide quadrangular, qualquer seja a pirâmide hexagonal
ou pentagonal, ou triangular, aí assim como você poderá resolver. Então, nós ficamos por aqui. Se você tiver dúvida, reserve para o nosso espaço de perguntas e respostas. E até o próximo vídeo. Tchau.